Olá, eu sou o Thiago, neurocirurgião infantil. Estamos na playlist de paralisia cerebral e hoje nós falaremos sobre o tratamento da principal causa, do principal tipo de paralisia cerebral, que é a paralisia cerebral espástica. Já viajamos sobre os conceitos, sobre as causas, sobre o exame físico, exame neurológico, sobre as principais estratégias clínicas e hoje nós vamos falar sobre o que é que pode ser feito a mais e que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. A primeira coisa que nós vamos fazer é separar essas crianças em idades e em graus. Então, se a criança tem uma paralisia cerebral em que essa paralisia ela é tão grave que ela não consegue andar sozinha, ela precisa de um andador, seja um andador que ela usa na frente ou seja um andador que ela usa atrás, andador anterior ou andador posterior. Se essa criança ela precisa usar as órteses, mas órteses mais longas, ou seja, não só no pé até o joelho ou do joelho até a coxa, as estratégias são diferentes. Vamos começar pelos mais simples. A criança tem espasticidade leve, fisioterapia, atividade física coordenada, ecoterapia, natação, pilates, fisioterapia neurológica intensiva. Os protocolos mais atuais e os melhores falam de até 5 vezes por semana, até 2 horas por dia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade, ajuda a melhorar a coordenação motora mais fina. A partir dos 6 anos, 7 anos, psicopedagogia, neuropsicólogo. Pensando só na paralisia cerebral espástica, que é a limitação física, fisioterapia, essas coisas todas que a gente está falando. Quando a gente fala em exercício, em fono, em TO, todas essas estratégias elas funcionam para melhorar 3 coisas. A movimentação e a capacidade de fazer. Ou seja, a terapia ocupacional ela melhora a movimentação da criança. A fala, a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela ajuda a fonoaudiologia, a criança a melhorar a falar e engolir. E a inteligência. Quanto mais a criança fizer terapia ocupacional, fizer fisioterapia, fizer exploração de coordenação motora, mais inteligente ela fica também. Só que algumas vezes isso é difícil de fazer. Algumas vezes a espasticidade ela é tão grande que a criança ela não consegue sentar, por exemplo. Nós temos crianças que elas não conseguem tomar banho, a família não consegue fazer a higiene dessa criança. Ela não consegue dar um banho, ela não consegue sentar, porque a espasticidade é tão grande que quando a gente tenta colocar a criança nessa posição, ela simplesmente escorrega, porque a musculatura de quadril, a musculatura das coxas, ela é muito contraída. Nessas crianças, não adianta ficar fazendo fisioterapia. Essa fisioterapia ela não vai melhorar a vida dessas crianças. Nessas crianças, ou até naquelas em que fez as terapias, está fazendo um acompanhamento, parou a melhora, você não consegue atingir, passar desse patamar, as medicações. Existem medicações tomadas por boca que conseguem fazer com que os músculos relaxem. Existem grupos de medicação para isso. A medicação por boca foi suficiente? Botox, toxina botulínica do tipo A é um tratamento que ele é preconizado definitivamente a partir de 2 anos de idade. Em alguns casos, a gente se permite fazer até em crianças com menos de 2 anos. Mas a partir de 2 anos, espasticidade grave é igual a Botox. O Botox a toxina botulínica, ela é injetada nos grandes grupos musculares da criança e quando injeta nos grupos musculares, seja principalmente nesses músculos da bacia, que nós chamamos de adutores, no músculo da frente da coxa, que nós chamamos de quadríceps, nos músculos de trás da coxa, que nós chamamos de isquiotibiais, nas panturrilhas, que são os principais grupos comprometidos na espasticidade, essa toxina ela bloqueia a transmissão neurológica da sinapse músculo-nervo, ou seja, mio neural, o músculo relaxa. Quando o músculo relaxa,
o tônus diminui. Quando o tônus diminui, a espasticidade diminui. Quando a espasticidade diminui, a gente consegue trabalhar mais com a criança. E aí existe o conceito de quanto mais eu treino, menor fica a espasticidade. O treino, ele sempre vai existir. Muita fisioterapia sempre vai existir. Muita atividade física sempre vai existir. Essas estratégias são estratégias que elas devem ser combinadas com esse circuito. Quando a criança começa a fazer a toxina botulínica, a toxina botulínica ela deve ser iniciada antes da criança ter contratura. A contratura, o encurtamento de tendão na paralisia cerebral, ele acontece quando a espasticidade ela é maior do que a capacidade de recuperação da criança. Hoje, nós tentamos ao máximo evitar que essa contratura aconteça, porque a única coisa que pode resolver o encurtamento de um tendão é cirurgia. Então, quando uma criança, por exemplo, tem uma paralisia cerebral e os pés estão nessa posição, você não consegue fazer o pé ficar nessa posição, propor uma órtese, está fixo nessa posição, eu examinei, vi que era um grau 4, que a gente aprendeu lá na frente a classificar. O grau 4 de espasticidade é aquele grau no qual o tendão já é curto o suficiente, está rígido. O único jeito de fazer? Cirurgia. Isso significa uma espasticidade muito grave. O botox, a toxina botulínica, ela começa antes, as medicações elas devem começar antes. No entanto, existem situações em que a toxina botulínica ela para de funcionar. Como ela é um bloqueador, ela tem um tempo de validade. Esse tempo de validade varia entre 4 a 6 meses, um pouco mais, mas nunca menos do que 4. Ele também depende do tanto que eu posso injetar nessas musculaturas, porque depende do peso. Então, ao depender do peso, se eu já sei que a criança que tem paralisia cerebral ela tem uma desnutrição crônica, porque uma das coisas que a espasticidade faz é consumir muita energia, imagina, a criança, se ela tem os braços duros e as pernas duras, significa que esse músculo está em contração o tempo todo. Se ele está em contração o tempo todo, ele está gastando energia o tempo todo. Além disso, a criança não consegue se alimentar direito. Por isso que quando a gente olha para uma criança com paralisia cerebral, normalmente a gente vê uma criança muito magrinha, porque o gasto energético sempre é maior do que o ganho energético alimentar. E aí isso vai fazer parte da nossa outra série, que são as especialidades que andam junto conosco, que são indispensáveis. Fez toxina botulínica, não está mais adiantando. Antes melhorava, ficava 8 meses, 6 meses, agora com 4 meses essa espasticidade já volta. Nós vamos separar esses pacientes em basicamente 2 grupos. O grupo de crianças que tem mais de 6 anos e o grupo de crianças que tem menos de 6 anos. Aqui no Brasil talvez um pouco mais diferente, porque a gente ainda tem muita criança com paralisia cerebral que não é acompanhada. Crianças com mais de 6 anos, 6 a 8 anos, a gente usa essa idade porque a gente já sabe que com 6 a 8 anos, a maturidade desse circuito, que é o circuito córtico-espinhal, ou seja, do córtex até a espinha, que é o circuito danificado da espasticidade, ele está completo. E aí eu já sei que eu posso promover outros tratamentos para essa criança. E pois esse circuito já está completo. Existem basicamente 2 tipos de cirurgias que podem ser feitas. Existe um remédio chamado baclofeno. O baclofeno é um remédio que é o remédio que mais a gente usa para espasticidade. Ele é comprado, ele é super disponível, baixo efeito colateral, só que a absorção dele por boca é muito baixa. E às vezes a gente consegue injetar esse baclofeno diretamente no canal dural, no canal medular, não dentro da medula, mas no canal onde a medula está. E esse baclofeno ele banha essa medula, ele banha esse cérebro, ele banha as áreas que estão comprometidas. E a gente tem um relaxamento. A gente coloca essa medicação numa bomba e essa bomba vai liberando pequenas quantidades de baclofeno e faz esse relaxamento. Normalmente nós usamos isso em crianças muito maiores, porque a bomba ela é grande, é um dispositivo grande, precisa ter um determinado peso, precisa morar perto de um centro que ela possa fazer essas substituições, tem as regulagens, funciona, mas não é tão disponível. A técnica que é mais disponível é uma técnica chamada de risotomia dorsal seletiva. Se o problema da espasticidade é uma hiperreatividade do tônus, ou seja, o músculo ele sente muito mais do que ele deveria.
Foi criado um tratamento que nós conseguimos, ao diminuir a sensibilidade que o sistema nervoso central tem ao ambiente, eu diminuo o tônus. Então, todo nervo ele tem duas partes. Uma parte que sente e uma parte que move. Uma parte sensitiva e uma parte motora. Existe um tratamento para crianças que têm paralisia cerebral, que têm a inteligência preservada, mas elas não conseguem andar sozinhas. Existe um tratamento cirúrgico que consegue fazer com que a criança ande. Ela não andava, ela tem inteligência preservada, ela tem uma espasticidade grau 2, grau 3, a gente já sabe classificar, e a gente consegue fazer essa criança ir para grau 1 ou ir para grau 2. Ela não andava, a gente consegue andar. Como existem também crianças que a espasticidade é tão severa que ela não consegue sentar. Quem não conhece uma criança que você não consegue sentar porque ela é o tempo todo deitada? Uma criança que tem uma espasticidade tão grande que a gente não consegue esticar, abrir uma mão ou não consegue esticar uma perna. Quando essas crianças elas têm espasticidades desse tamanho, é muito comum que grandes articulações também sejam danificadas. Uma luxação de quadril, isso dói. Infecção urinária de repetição. As pneumonias, elas também acontecem mais nessas crianças que são muito comprometidas. A cirurgia, ela proporciona um relaxamento dessa musculatura que inerva da raiz da coxa até a ponta dos pés. Basicamente, o que a gente faz é, com a utilização de um microscópio, junto com uma monitorização de todos os nervos dessa região, nós encontramos quais são os nervos sensitivos, os nervos que sentem. Nós encontramos esses nervos. E aí nós podemos tirar partes dele. Dependendo do tamanho da espasticidade, eu escolho partes maiores ou menores desses nervos. Então, a cirurgia ela é feita na parte de trás das costas, lá embaixo na coluna lombar, e nós conseguimos seccionar esses nervos. E a criança que era uma espástica, ela vai acordar sem espasticidade. Isso traz um ganho enorme para a criança e traz um ganho enorme para a família. A gente possibilita a mudança de paradigma e possibilita a inclusão dessa família, a inclusão dessa criança numa rotina diferente. É aquela que não andava, que com muita fisioterapia, feita a risotomia dorsal seletiva, ela começa a andar, e é aquela criança que não sentava. É aquela criança que com muita fisioterapia ela vai conseguir sentar. Então, é um tratamento que ele é disponível em todo o país. O material necessário é um hospital com uma capacidade de fazer isso, um bom microscópio, um bom neurofisiologista, que é o médico que vai ajudar o neurocirurgião a encontrar quais são os nervos que precisam ser seccionados ou não, e um neurocirurgião que consiga fazer isso. Nós temos grandes neurocirurgiões que fazem risotomia dorsal no país, de referência dentro e fora do país, e muda a vida. É o algo a mais. É possível operar uma criança com paralisia cerebral? É possível operar uma criança com paralisia cerebral. É possível fazer uma criança que não andava andar? É possível fazer. É possível fazer essa criança sentar? É possível fazer. Os efeitos secundários são imensos. Então, separamos em graus, separamos em idades e proporcionamos a diferença. Paralisia cerebral dá para fazer muito mais, seja antes ou seja depois. Se você é um profissional de saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, se você é cuidador, se você é pai, se você é marido, se você é tio, tia, irmã, compartilha esse vídeo, assiste, conversa com outras pessoas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem disso, mais poderemos fazer para nossas crianças. Até a próxima!